contagem regressiva para mais um Planeta Mulher, que começa em 3, 2, 1. Estima-se que mais de 10 mil cães são abandonados por ano em Portugal. Mas se por um lado existe abandono, por outro existem voluntários do bem, que não medem esforços e dedicam todo o seu tempo para melhorar a qualidade de vida daqueles que são considerados os melhores amigos do homem. Emília Pereira é a presidente da Associação dos Animais aqui da Ilha Terceira e vem hoje descrever o trajeto desses animais que são abandonados. Olá, Emília, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem. Obrigada por estar aqui conosco. Já fiz tantas vezes o convite. Obrigado eu por nos ter proporcionado vir aqui ao vosso programa. Exatamente, isso é realmente uma responsabilidade de todos nós estarmos falando sobre isso o tempo todo, não é? Afinal, os animais são inocentes e muitas vezes vemos situações realmente terríveis. Emília, fala pra gente como é que é o caminho de um animal quando é abandonado, especialmente aqueles que vivem numa casa e de repente estão ali na rua. É assim, há diversas situações. Há a situação do animal que é abandonado na rua, no mato, num sítio qualquer e que nós ou o vemos ou temos uma denúncia que realmente foi encontrado esse animal. Sim. E nós acolhemos e tentamos integrá-lo dentro do nosso canil. E recuperá-lo e, por vezes, é necessário alguns tratamentos veterinários. Exatamente. Há situações graves, há outras situações menos graves e há aquelas normais em que o animal pode vir magro, pode vir assustado, mas isso é uma forma que nós conseguimos integrá-lo no espaço para o encaminhar para a adoção. Sim. Se calhar isso tem a ver com o tempo também que ele fica abandonado e que não é encontrado, é isso? E tem também a ver com a forma como ele foi tratado antes do abandono. Ok. Às vezes até já vem com maus tratos antes do abandono. Exatamente. Depois já há a situação da denúncia do animal que está a ser maltratado na casa dos próprios donos, que para nós é se calhar ainda mais grave do que o abandono, porque se nós não formos avisados ou não houver alguém que tenha conhecimento disso e que nos transmita, isso é complicado, claro. Porque está abafado. Exatamente. Nós não sabemos da existência daquele animal. A situação nunca vai mudar, não é? Exatamente. E, portanto, nós tentamos fazer alguma coisa e, por vezes, temos sempre em colaboração a Brigada da GNR que colabora connosco, porque não podemos entrar na propriedade privada. Claro. Há uma série de leis. Umas para isto, mas não há leis muito melhores para os animais, que é o que nós precisávamos. E, portanto, esse animal poderá continuar com o dono, se realmente ele se tornar uma pessoa responsável, ou se não é retirado. Muitas vezes passa por aí mesmo. A pessoa não tem a consciência de que o animal também sofre. Muitas vezes trabalha tanto, muitas vezes preocupa com família e, de repente, nunca parou para pensar. Acha que pode ser isso? Quem gosta de animais sabe que o animal sofre. Claro. E que o animal sente a dor, que o animal sente a falta do toque da pessoa, da atenção, do carinho. Quem não gosta, tem um animal por ter, amarrado num quintal e coisa... Não tenho a noção do que o animal é um ser vivo que sente e sofre como nós. E já falamos milhares de vezes que tem que existir uma responsabilidade. Não vale a pena pegar um animal por colocar lá em casa. Existe toda uma responsabilidade atrás dessa adoção. Exatamente, e é isso que nós tentamos quando partimos, num caso desses, ou num caso dos outros animais que lá temos, que não foram propriamente abandonados, mas ou entregues por um dono, porque não o poderia ter ou porque ia embarcar, nós pedimos sempre, portanto, é a adoção, que nós chamamos de adoção responsável. Pensem muito bem o que é que implica adotar um animal. Exatamente. Não é levá-lo para casa e ele ficar lá, independentemente das despesas que esse animal, como qualquer outra situação acata, o animal precisa de ser estimado, precisa de ser acarinhado, precisa de passear, precisa de inúmeras coisas para que ele seja respeitado e que faça parte de uma família. Que faça parte de uma família, exatamente. A Emília trouxe os animaizinhos aqui, trouxe. Lá da associação. Quem é que vem primeiro aqui? Trouxe.
que coisinha mais fofinha. Trouxe o Romeu. O Romeu. Olá, Romeu. Que Seja é bem-vindo ao Planeta Mulher. É um cão extremamente meigo. Ele é surdo. É surdo? É surdo, mas foi abandonado e estava acorrentado com uma situação muito complicada à volta do pescoço. Mas é um cão muito meigo, integrou-se perfeitamente, ainda está um bocadinho magro, mas é um excelente companheiro, sobretudo até mesmo para estar em casa, pessoas que não tenham um grande espaço e que queiram um animal de porte pequeno, médio, o Romeu é um excelente companheiro. Parece mesmo muito. E a gente pode lamentar bastante que como ele não ouve. Olha, o Romeu, quem quiser levar o Romeu para casa, o que é que precisa fazer? Precisa ter todos estes requisitos que eu já falei e ter responsabilidade, amor e condições para ter o Romeu e para lhe dar alguma felicidade. Muito bem, Romeu. E qual outro que tem aqui? Tem outro? Ou é outra? Parece que é uma menina. É outra? Temos uma menina que é a Julieta, que é companheira do Romeu. Mas que sucesso, eles foram encontrados juntos? Não. Mas são companheiros de boxe. Ah, sim. É porque quando eles chegam na associação, eles recebem um novo nome. Sim, não é isso? Sim. A Julieta também foi encontrada nos arredores da cidade. Nunca apareceu o dono, portanto poderia até ter fugido de casa, mas ela estava extremamente maltratada de pelo, se bem que é muito meiguinha, mas pronto, damos sempre aquele prazo quando publicamos o aparecimento de algum animal que encontramos, demos aquele prazo e nunca ninguém apareceu. Nem deu sinal. Portanto, a Julieta está para a adoção responsável. Se não for um bom dono, é melhor então que não apareça, não é? Sim. A Julieta não nega que é mulher, ela está toda prezada e está muito agitada também. Está toda prezada. Não é? E mais? Quem mais tem aqui? Olha, vem um grande. Temos a Fox. A Fox. A Fox já vem mesmo em ponto de respeito. A Fox é uma linda menina. A Fox tem quanto tempo que apareceu na associação? A Fox está connosco há cerca de 1 mês e tal, 2 meses. Ela não está no nosso espaço, está numa família de acolhimento temporário, porque a Fox estava a sofrer de maus tratos na própria casa. O caso da Fox, ela foi retirada de uma casa Exatamente, conseguimos que o dono a entregasse, sem grandes problemas, porque ela realmente estava em péssimo estado. E é uma pena porque essa é uma raça muito dócil, é uma cadela de raça pura, é uma pastora alemã e é muito meiga, tem 2 anos de idade e portanto está também para a adoção responsável. Tá bem, muito obrigada. Adeus, Fox. Já queria ir agradecer, será? Se calhar. Pronto, mas conta mais pra gente sobre a associação. A associação, hoje, ela tem quantos voluntários? A associação atualmente deve ter cerca de 6 ou 7 voluntários, não tem mais. Para uma cidade desse tamanho, né? É muito pouco. E vocês têm quantos cães? Eu sei que aquilo não é permanente, uns entram, outros saem. Sim, felizmente, porque senão não conseguíamos acolher, mas temos cerca de 45 cães. É bastante. E devemos estar com cerca de entre 25 a 30 gatos. Existe um Facebook da associação, qual é esse Facebook? É o Animais Terceira, é a nossa página. Em que fazemos lá as publicações dos animais para adoção, o que se vai passando por lá, tentamos da melhor forma ir atualizando. Exatamente, mas também não é só, também não é só adoção. Quem quiser fazer passeios com os animais, existe uma outra forma de ajudar também, não é? Exato, há muita forma de ajudar. Aliás, há uns voluntários que criaram uma página dentro da própria do Animais de Terceira que se chama mesmo Voluntários e que aparecem lá para passear com os cães e neste momento estão também a fazer uns trabalhos para venda, cujo vai reverter a favor da associação. São trabalhos artesanais. Exatamente. Eu, por acaso, já fui lá e gostei bastante. Tem agendas e tem coisas muito engraçadas. E com motivos de animais, não é isso? Nós temos até imagens aí. Muito bem. Emília, se você pudesse mandar um recado para quem está lá em casa, em relação ao abandono dos animais, o que você gostaria de falar? Para você, que é uma pessoa que está diariamente, que vê e recebe esses animais na associação, o que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu tenho a dizer é que me entristece muito tudo isto que se passa com os animais, porque o grande problema
são as pessoas, e as pessoas entristecem-me realmente muito. Eu fico muito desiludida cada dia que passa com determinadas situações. Eu e os meus colegas, a associação em geral, ficamos extremamente desiludidos com o homem. E, portanto, felizmente, isto não é generalizar, que há muita pessoa boa e que gosta de animais e que os cuida e que pensa neles e que os consideram um membro da família, digamos assim. Mas, neste momento, o meu apelo é que realmente pensem que o cão, o gato, qualquer animal é um ser vivo, mas que sente, que tem dor, que tem todos aqueles sentimentos que nós, seres humanos, temos. E, portanto, o que eu peço é, se a pessoa realmente não está preparada para dar tudo isto a um animal, para conseguir fazê-lo feliz e ter os seus direitos e ser considerado um membro da família, pensar nele dessa forma, é preferível que não adote e que não tenha. É isso que nós pedimos, pá, porque se nós queremos que eles todos tenham um lar, mas para ser um lar que não lhes vai trazer felicidade nenhuma, em que eles são maltratados, que não são nada, não são nada ali naquela... Não vale a pena para nenhuma das partes. É preferível que isso aconteça, que não adotem. Claro. Emília, muito obrigada, você está de parabéns pelo trabalho que faz. Obrigada, eu e todos nós da direção e voluntários e todas as pessoas, não são muitas, mas são boas, aquelas que estão à nossa volta. É o que é mais importante. Nesta luta constante, pelo menos temos que pensar que também se nada fizéssemos... Exatamente. O mínimo que a gente faz uma grande repercussão na vida de cada um desses que estão aqui. Muito obrigada. Então, até a próxima. Obrigado, nós também. Voltamos já. Chegou aquela hora da nossa vinheta 7 Minutos em Vênus. Comigo, Tânia Ferreira. Olá, Tânia, tudo bem? Olá, Claudine, tudo bem? Como é que correu a semana? A semana correu bem. E hoje nós temos tudo diferente aqui na nossa coluna. Estou a ver, temos muitas coisas hoje aqui. Tá vendo como é que tá aqui? Olha, nossos ouvintes e os nossos telespectadores deixaram bastante sugestões pra gente no Face. E depois, hoje, nós vamos sortear. Hoje nós vamos fazer uma sugestão de vários assuntos que eles já pediram pra gente falar, muito tá bem? Parece-me bem. Parece bem? Parece muito bem. Mas preste atenção, o que é que temos aqui? Vários assuntos. Bem, temos aqui 5 assuntos, tiro só um. Tira só um, exatamente. Hoje foi uma bela surpresa pra você, não é? É verdade. Vamos ver o que calhou? Vamos ver. Então, a palavra de hoje é... Será que você está preparada? Estou toda nervosa. Você vai precisar de coragem para falar. O assunto de hoje é coragem. Muito bem, coragem. Gosto de tema, gosto imenso. Diz pra gente o que é coragem. O que a Tânia acha que é coragem? Olha, coragem é estar na situação que eu estou agora, é vir para cá sem saber do que é que ia falar e sem ter coragem. Portanto, coragem é ter aquela confiança para enfrentar os nossos medos, os nossos receios, aquilo que nos avilta. Portanto, é essa confiança e é esse dar o passo à frente, mesmo quando o que nos vai aparecer à frente ainda é desconhecido. Ou que eu sei que há alguma coisa que me vai dar trabalho, que me dá algum medo, que me dá alguma estranheza, mas eu mesmo assim avanço e enfrento. Existe uma tendência natural de todos nós acreditarmos que quem é corajoso não tem medo. Isso é verdade? Não é. Eu sou muito medrosa, mas eu acho que ao mesmo tempo eu sou muito corajosa. Então, uma coisa não aniquila a outra. E é muito importante mesmo que a pessoa que é corajosa tenha medo. Para quê? Para tomar decisões sensatas. Porque se eu for corajosa com a ausência de medo, eu vou-me colocar em situações que me podem provocar até a morte, não é? Pois é verdade. Tem que haver o bom senso. E o medo existe e deve ser ponderado. Ele não deve ser o suficiente para não me fazer avançar, de me fazer ficar estagnada onde estou. Este medo deve ser ponderado, deve ser analisado e deve servir para também me impulsionar e dizer, não, sou capaz, consigo e vou avançar. Muito bem. O Pedro Silva mandou uma imagem pra gente. Olha como é interessante. Muito bem. Diz aqui, a maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo. Isso é muito interessante. É.
Porque é uma tendência da gente ter muito medo na hora que a gente está derrotado, não é? E nós já falámos aqui várias vezes que realmente a crítica faz parte da nossa vida, o erro faz parte da nossa vida. E acho muito interessante essa frase que o Pedro nos deixou aqui, porque é realmente uma prova grande de coragem. E que nós podemos traduzir também noutro conceito que nós já falámos aqui de resiliência. Exatamente, não está é? muito ligado. Está muito associado. Coragem e ser resiliente é isso mesmo, é cair no chão e erguer-nos com mais força ainda, enfrentarmos aquele obstáculo, enfrentarmos aquele medo. E uma coisa é certa, nós quando enfrentamos o medo, todos os outros monstros que nos podem aparecer pela frente aparecem-nos muito mais amistosos. Claro, claro. Nós ganhamos. Com cada passo de coragem que eu dou, cada avanço que eu faço, cada conquista que eu realizo, torna-me mais forte e faz com que eu olhe para os obstáculos e para as adversidades já de forma muito mais diminuída. Exatamente. Penso que a coragem deve ser um dos primeiros sentimentos que a gente tem que ter. Porque com a coragem a gente enfrenta tudo. Com coragem enfrenta-se o mundo. Ah, é? Com coragem enfrenta-se o mundo. Você se sente corajosa? Sou corajosa em algumas coisas, outras são um bocadinho menos. Por exemplo, uma coisa que eu adorava fazer e que eu vou ver se consigo fazer este ano, eu gostava de ser daquelas pessoas que toma banhos de mar o ano inteiro. Para isso, então, não sou corajosa, de jeito E nenhum. ainda não tive a coragem suficiente para o fazer, mas é uma coisa que eu gostava imenso. Eu compreendo todos os benefícios, é extremamente saudável, mas ainda não tive a coragem suficiente para o fazer. Portanto, sim, sou corajosa em alguns aspectos da minha vida e sim, preciso ganhar coragem em outros. Muito bem. Como é que nós vamos dar o recadinho de toda semana lá para casa, sobre a coragem? Olha, o recado é muito interessante. É assim, imaginemos o seguinte. Está apaixonada por aquele rapaz que trabalha em determinada loja, ou por seu colega de trabalho, ou alguém que lhe alicie. Passe, pisca o olho, diga bom dia. Ganha coragem, ganha coragem. Precisa de muita coragem para isso, mas é mesmo muita coragem. Ganha coragem de perguntar para ir tomar um café. Faça isso. Se gosta daquela pessoa, o máximo que pode acontecer é ouvir não. O não você já tem. Exatamente, o não está garantido. Se eu não avançar, eu não sei que resposta é que vou ter do outro lado. Exatamente. Portanto, o meu desafio é este. Ok. Pronto. Para os não comprometidos, não é? Porque os comprometidos já estão. Para os não comprometidos, façam isso. Cheguem àquela pessoa que já anseiam conhecer há mais algum tempo, aprofundar um relacionamento com essa pessoa e sejam corajosos e avancem com uma proposta de um café, de terem a oportunidade de conviverem mais e de mostrar também aquilo que sentem em relação a essa pessoa. Muito bem, mas eu sou casada. E eu acho que a gente precisa também de muita coragem, às vezes, para chegar em casa e assumir os nossos erros, as nossas falhas, ou muitas vezes as nossas deficiências, porque todos nós temos, não é? E aí entra também a coragem de uma forma bastante vincada. Nós às vezes temos mesmo dificuldade de assumir os nossos erros. Exatamente. E isso porquê? Vamos buscar um bocadinho o que falámos no programa anterior. Falta-nos a humildade. Humildade, exatamente. E é interessante como todos os temas que nós falamos se vão interligando e se vão relacionando, não é? Aqui a falarmos de coragem, falámos em resiliência e falámos em humildade. Portanto, é interessante como tudo acaba por estar bastante interligado. Muito bem. Sabe que eu adoro estar com você, mas nesse momento eu preciso de coragem para falar, que o nosso tempo acabou. Há mais tempo para a semana, não é? Com certeza. Pronto, então estaremos cá para a semana. Combinado? Combinadíssimo. No Planeta Mulher. Sempre. Até já. Vamos falar agora de saúde oral com a doutora Vilas Boas. Olá, doutora, como vai? Olá, tudo bem? Tudo bem. E a semana? Foi ótima. Foi ótimo e muito trabalho, pelo que eu imagino. Exatamente, como a tua semana. Como sempre. Exatamente. E hoje nós vamos falar então sobre implantes dentários. Exatamente, pronto. Como é que os implantes dentários? Tem sido algo muito complicado de fazer? Quando a gente fala nessa palavra implantes dentários, já dá um arrepio ou não? Eu acho que existe um bocado um mito do implante, ou seja, existe aquela ideia pré-concebida de que realmente é doloroso, é caro, não é fácil de fazer. Sim. Pronto, não digo Tem que... mesmo essa imagem. Exatamente, não digo que em certas situações não seja complicado, mas a maior parte das vezes, hoje em dia, já é possível realmente resolver situações com muita facilidade. Sim, sim. Como o último tema do último programa foi a periodontite, Exatamente. em que realmente tivemos aquela boca que eu tenho aqui ao meu lado, em que tínhamos realmente a falta de osso e tínhamos situações complicadas, em que mesmo através de tratamento não iríamos conseguir remover completamente a periodontite e salvar o dente, vai haver situações que nós vamos ter que fazer extrações. Extrações, exatamente. Chega um ponto que já não tem mais como recuperar aquele dente. Exatamente. Pega a boca pra gente fazer
Pra gente recordar como é que é essa história. Bem, a periodontite, se bem se lembram, era aquela doença que vocês vão ter que voltar ao programa anterior para realmente ver quais são os conceitos. Exatamente. Eu trouxe esta boca mais para nos exemplificar certas coisas. Sim, mas tudo começa com a má escovação, Exatamente. que depois cria a gengivite, Muito bem. e depois eu prestei bem atenção. Eu acho que sim. E depois, então, a periodontite. Exatamente. É isso? E agora chegamos a uma situação em que, se temos a periodontite, vamos ter que salvar alguns dentes, perder outros, para que realmente, no contexto geral da nossa boca, consigamos realmente reabilitá-la toda. Então, se temos falta de um dente, como nesta situação aqui, não é? Vamos ter, ou, por exemplo, se perdemos este dente ou este dente, vamos ter que colocar um implante. Ou seja, não obrigatoriamente, porque existem outras situações. Existem situações de próteses removíveis, que são de tirar e pôr. Existe outro tipo de fixas, como por exemplo as pontes, que poderemos abordar noutros programas. Claro. Mas hoje vamos abordar realmente o implante. Para ser colocado o implante tem que ser feito algumas exigências ao paciente, como por exemplo, não fumar, ver se a sua condição metabólica está corretamente estabilizada. Só para eu entender, quem vai colocar um implante não pode fumar? Não pode ser fumador? Não deve. Não deve. Ou seja, durante o período que está a restabelecer-se devido à cirurgia, não deve fumar. E sabes porquê, Claudine? É simples. Todos nós temos necessidade de cicatrizar e precisamos de oxigênio para isso. E na nossa boca, quando estamos a fumar, temos uma diminuição da vascularização da gengiva e do osso e não há oxigênio. Como tal, não se consegue uma boa higienização, uma boa cicatrização. E por aí... Então, Mais uma vez um recado, fumar. já falamos tantas vezes aqui, em tantas situações. Parem de fumar, ou pelo menos quem não fuma ainda, que nem pense em começar a fumar. Porque em todas as situações o tabaco é sempre prejudicial, é incrível, né? É extremamente nefasto. Então, na saúde oral, temos que admitir que o tabaco, não. Eu bem que tento, mas é complicado. Pois eu sei. E depois é algo que começa, mesmo para escurecer os dentes e em várias outras situações, é sempre complicado. É muito mais difícil controlar uma gengivite, a inflamação da gengiva. É muito mais difícil controlar um pós-operatório. Ter uns dentinhos mais brancos é complicado. E depois tem que gastar mais dinheiro e enfim. Já estamos a perder. Exatamente. Então vamos continuar. Mas uma pergunta, para fazer um implante aqui nessa boca, desse jeito é impossível? Desse jeito é impossível, como é óbvio. Ou seja, isto é só mesmo um lembrar que no último programa tivemos que realmente tínhamos a periodontite. Vamos imaginar que isto é uma boca saudável. Vamos imaginar que realmente temos estes dentinhos em condições, não é? Isto é só para lembrar o último problema que tivemos, que foi a periodontite, que leva à perda de dentes. E vamos então falar do implante. É muito importante referir que o implante, que eu vou mostrar aqui, que eu vou assustar um bocadinho, é grande, mas é só grande para ilustrar, porque normalmente ele é pequenino e tem diferentes diâmetros, diferentes tamanhos, que se condicionam ao osso em diferentes situações. Se a pessoa tem um comprimento assim, se tem mais pequenino, pronto. Essa peça é mesmo para demonstrar. Exatamente. Quer que eu segure isso? Se não te importas, Claudine. Pronto, de uma maneira muito simples, se nós temos um buraquinho, como aqui temos, não é? E se temos a gengiva, é óbvio que para colocarmos algo aqui dentro, que é de certa forma, eu vou-lhe chamar parafuso, apesar dos meus colegas dentistas irem criticar essa situação, mas pronto, para as pessoas compreenderem. Claro. Para colocar este parafuso temos que fazer um orifício. Então o que nós vamos fazer, muitas vezes pode ser remover com anestesia, porque não dói. Dá-se anestesia, então faz-se um buraquinho com uma broquinha que tem exatamente o tamanho certo do implante, para aqui nesta zona, e que antes pode ser antecedida por outras brocas, mas uma coisa relativamente simples. E depois desta situação, com o que nós ficamos na nossa boquinha é tão pura e simplesmente como isto. Ou seja, temos simplesmente... Evidentemente que menor. Evidentemente que menor. É um implante, ou seja, ele é colocado no tal buraquinho que a broca fez, é colocado aqui e depois simplesmente pode ficar no osso e na gengiva durante cerca de 3 a 6 meses, ou então imediatamente após ser colocado, pode ser colocado à coroa, dependendo das condições do paciente. Ok. E quais são essas condições? Bem, ele tem que ter para já uma boa condição óssea, tem que ter bastante largura, bastante comprimento e também é bom que não esteja comprometido a nível sistémico. Ok. Depois, entretanto... Porque, só para eu entender, se calhar pode colocar essa parte aqui, exatamente, e depois continuar tratando o restante da boca e depois coloca o dente, é isso? Não. Não? Ou seja, imagina que tu tens uma gengivite ou tens uma periodontite. Primeiro tens que estabilizar toda a boca. Depois, então, é que faça isso. Só no fim, depois de ter a certeza que o paciente também está motivado para higienizar. Ok. Porque é muito importante não só colocar, mas também mantê-los. Exatamente.
Pronto, então colocamos o implantezinho. E uma dúvida que as pessoas têm, eu às vezes acabo a cirurgia e dizem, doutora, eu não tenho nada aqui, mas está escondido. Mas eu não tenho nada aqui, doutora, eu paguei tanto dinheiro e não tenho nada aqui. Eu digo, não tem, eu vou-lhe tirar agora uma radiografia, vai verificar que tem ali o parafusinho e não se preocupe, o implante está ótimo e explico a situação. É a base de tudo, é como se fosse a raiz do dente. Exatamente, é uma substituição. Bem, estamos a falar de um implante de um dente, mas existem situações em que imagina que tu perdias toda esta arcada. Tínhamos que colocar vários implantes, não um por um, também não é necessário, mas colocavas-te um aqui, outro mais à frente, dividias, depois fazias tipo uma barra de metal e depois punhas tipo ou uma prótese ou então coroas. Que interessante. Fica fantástico. O sofrimento é menor? Não digo que seja menor, porque assim depois... O trabalho pelo menos é menor? O trabalho também é bastante maior, claro. Porque assim, ao colocares vários implantes, depois a reabilitação é mais complicada para o paciente, demora mais tempo. Bem, uma coisa, depois de termos o implante, que é muito importante, nós temos que compreender que temos outros componentes, que é a tal parte que os pacientes não percebem. Como é que o implante, que é um parafuso que está metido no osso, depois como é que vai levar uma coroa? Claro. Tão simples quanto isso. Depois ele está colocado dentro do osso, que está assim. Depois tem um encaixe, este pilarzinho, que por sua vez tem o parafusinho, que vai fazer a ligação ao implante. Ao implante, muito bem. Ao ter esta ligação, depois só tem que se apertar. Tão simples quanto isso, por isso é que não é preciso anestesia muitas vezes após os 3 meses ou após os 6 meses, porque eu não estou a magoar nada. É só mesmo aquele mito. Uma pessoa aperta esta zona e ficamos com esta zona então presa. Já está pronto. E depois então leva um encaixe com a forma de dente. Com a forma do dente, exatamente. Ou seja, se visualizarmos, isto basicamente é assim. Imagina que este dente é um dente falso. Fica o implante aqui, fica o componente. E depois esta coroa que vocês veem encaixa neste componente e pode ser cimentada, ou seja, colada, ou então aparafusada, em que leva um parafusinho aqui por trás, um buraquinho, e uma pessoa aparafusa ou desaparafusa. É ótimo. Parece muito seguro, né? E dependendo da condição do paciente. Eu não tinha ideia que era assim. É muito mais, e depois é assim, assusta porque uma pessoa não tem conhecimento de causa e antigamente realmente os implantes costumavam ser um bocado invasivos. Hoje em dia as técnicas são muito simples, tornam-se mais simples para o paciente, é mais rápido para o profissional. Às vezes chega-se a colocar um implante em 15 minutos, depois está tudo preparado. E não custa, não dói. Não dói, é isso que é mais importante também, não é? É a parte mais importante. E rapidamente já está lá com outro sorriso. Isso já faz completamente diferença. E depois, uma coisa é ter uma placa removível e tudo. Nunca a limpeza é igual. Nunca. Nunca, né? Nunca. Se bem que com os implantes é preciso ter uma boa higiene. Muito boa. E é complicado mantê-la, tem que estar sempre em cima. Muito bem. Então, até a próxima semana. Até a próxima semana. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Muito obrigada, Carla. Um beijinho. Beijinhos. Até o próximo Planeta Mulher. A Medicangra Serviços Médicos é uma clínica polivalente, construída por uma equipa de técnicos qualificados, onde a formação contínua está na base da satisfação dos seus clientes e colaboradores. Com um espírito jovem, dinâmico e inovador, os serviços de medicina dentária são complementados com outras especialidades, entre as quais medicina geral e familiar, ginecologia, neurologia, gastroenterologia, urologia, psiquiatria, psicologia e dietética. Aguardamos a sua visita, porque sorrir faz bem à saúde. Seja muito bem-vindo à nova temporada do Planeta Mulher. Com um novo estúdio, muito mais alegre,
e cheio, claro, cheio de novidades para você. Te encontro aqui, é claro, na Azores TV.